Pessoal, desculpem, questões de tecnologia, vamos começar, reiniciar a nossa live, a live de hoje com o tema Criança pode ter dor nas juntas. Nós vamos receber a querida doutora Ana Paula Vecchi. Ela já tinha entrado, a gente já estava começando, mas aí tivemos um problema aqui com o meu celular, a minha conexão. Vou mandar mais uma vez o convite para ela. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Aí, doutora, desculpa. Oi, querido. Bem na hora que a gente começou, caiu de novo, né? Eu não consigo te ver, mas não tem problema, não. A E gente fica agora, tá só me com a vendo? voz. Não, Não? Mas tá me ouvindo não. bem? Porque eu tô Tô te ouvindo. vendo, todo mundo tá Acho que... conseguindo ver, nos ver e nos ouvir. O pessoal Será que vai o falar pessoal de aqui. casa vê a gente? Os dois. Acho que é só Uhum. eu que não vejo você, né? Mas vamos ver como é que vai ficar a gravação. Tá Mas bom. muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar comigo aqui hoje. Eu vou fixar aqui o tema. Aí ela respondeu aqui, as pessoas respondendo que estão nos vendo e nos ouvindo. Então, o tema de hoje é crianças. É uma pergunta, né? Crianças têm dores nas juntas. Convite expirado, tá escrito aqui. Eu acho que é a conexão, mas eu tô te vendo, te ouvindo muito bem. Ah, então vamos despreocupar. Qualquer coisa a gente recomeça. Ó, o cachorro querendo participar. Tem uma cachorrinha aqui exaltada. Eu vou falar um pouquinho da sua formação. A doutora Ana Paula, então, fez faculdade na Universidade Federal de Goiás e terminou a faculdade na USP, né, doutora? E depois... Já fiz meu internato em São Paulo. Na época tinha um convênio com o Hospital do Servidor Público Estadual e a gente podia fazer um internato lá, e eu fiz. E aí, por lá, você ficou, fez pediatria, Por fez lá a eu fiquei. reumatopediatria, fez o doutorado depois e É, veio para cá, graças a Deus, voltou para Goiânia para para começar uma história da reumatopediatria, uma nova história da reumatopediatria, porque já tem um tempo que você está aqui e também na residência médica, que foi onde eu te conheci, né? Ela também sim. atuava no antigo Hospital Materno Infantil, hoje atua no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. E aí foi onde a gente se conheceu. Ela era preceptora da residência e que eu fazia, né? E também é mãe de 3 bebês, né? Um já 3 está vezes. formando em medicina e a outra entrou tem uns 2 anos, né? Não, a Giovana já vai para o internato também. Já Meu vai. Deus, eu tô ficando velho já. Não. Você tá ficando velho? É porque eu lembro da sua alegria quando o seu filho O João passou no passou. vestibular. É. E depois ela passou, né? E aí tem uma pequenininha de quantos anos? A minha bebezinha tem 13 anos, a Clarice. Meu Deus. É isso aí, eu vou chegar lá, porque o meu tá com 6 já também. Não, e o E, legal, Ronaldo, deixa eu te contar uma história. claro. Então, eu fiz a minha residência de pediatria lá na USP, né, São Paulo, e a residência de reumatologia pediátrica lá também. E no último ano da residência de reumatologia, o João nasceu, que é meu Hum, primeiro filho. E quando eu vim para Goiânia, logo eu engravidei da Giovana, que é a segunda filha. E aí ela nasceu em 2002. E eu me lembro que ela tinha 20 dias e eu fiz o concurso para a Universidade Federal de Goiás como professora substituta. Eu me lembro que minha mãe segurava ela lá no colo, ela amamentava, ela tinha 20 dias, e eu fui prestar a prova do concurso para ser nossa. professora substituta da pediatria. E é tão engraçado o universo, né, e os destinos, que o João passou lá em São Paulo, na Hum. USP, onde ele nasceu. E a Giovana passou aqui na Universidade Federal, que praticamente ela estava comigo no dia do concurso da Federal. Eu acho tão engraçado essas coisas. É interessante, né? Não, eu acho a história mais interessante que eu acho foi que você teve um sonho de que receberia essa última filha, né? Você me contou Ah, uma vez. uai, você fica me revelando essas coisas, não sei se a gente fala. Ah, nem Ronaldo.
Não, mas é porque Sim, assim, eu acho, não é porque a gente está aqui ao vivo falando, eu acho você uma mãezona, porque pensa, gente, a Ana é, Paula fez uma trajetória profissional, né? Ela tá ainda, né, na trajetória, mas desde muito cedo, né? Foi para São Paulo, você é de Goiânia, sua família é daqui, você foi para lá, fez a sua formação e também tinha um sonho já. Eu acho que é impossível pensar em você sem pensar na mãe que você é. E você investiu nisso também, né? Olha só, 3 filhos lindos, todos já grandes, né? E isso é fantástico, é um presente de Deus mesmo. Ser mãe é maravilhoso, né? A gente tem muitas é, mães aqui nos vendo. eu E meu sonho era ser, eu já falava com 4 anos que eu ia ser médica de criança, mas que eu seria mãe. Meu sonho era ser mãe. Tanto que eu não aguentei esperar muito, não. Quando foi no último ano da reserva, não, agora eu vou engravidar. Que uhum. isso? Agora eu preciso ter um filho. Eu queria ter 4, né? Mas aí consegui ter 3, tá bom, Mas você tem né? muito, né? Eu acho que você é responsável por eu ser pediatra geral, porque eu me Foi lembro da mesmo. nossa conversa e aí você falou para mim, olha, Goiânia precisa de pediatras e você tem uma boa formação, você participou da minha formação, né? Então não faça sub, se você for ficar aqui em Goiânia, seja pediatra geral, você tem uma boa formação. Foi Muito obrigado. verdade. Te amo Ah, demais. e você, eu sabia, né? Eu dizia para você, não, você vai fazer a diferença. E tá fazendo, né? Eu acho tão legal ver você e outros que a gente viu que tinha essa vontade, essa alegria, né? De ser pediatra, porque eu acredito muito nisso, na vocação, né? Eu acho que medicina é vocação, não é dinheiro, não, é vocação. A gente precisa, claro que a gente ganha, tem um retorno financeiro a partir do nosso trabalho, que é uma profissão como qualquer outra, mas o que nos impulsiona é a vontade de curar, a vontade de confortar, a vontade de mudar a história do paciente na nossa frente. Do ser humano, né? Porque eu acho que a pediatria nos dá essa oportunidade, né, Ronaldo? Os De ir cachorros estão aqui. além. Resolveram aparecer. Quem? Os cachorros do vizinho. O Ah, é cachorro do do vizinho resolveu aparecer. vizinho. Não, então, assim, nos oportuniza ir além da patologia. A gente consegue entrar na família, consegue entrar na história de vida dessa criança. É muito bonito isso é muito gratificante. E Agora você faz fala isso. pra gente, agora fala pra gente como que é, né, a sua rotina, você atende onde, quais são os lugares que a gente pode te achar. Hoje eu estou mais resumida, vamos dizer assim, né? Hoje eu estou no ECAD, que é o hospital público, uma vez por semana, e os outros dias eu estou no consultório, que é ali no Orion. Eu atendo na Cardio Petit. Lá vocês podem me encontrar quase todos os dias. E aí, hoje mantenho também, sou professora na PUC, também tenho Uhum. essa função. Pronto, Certo. acho que está bem resumido. Tá. Então, quem quiser achar onde que pode te encontrar para atendimento, no seu perfil, né, tem todas as informações, perfil doutora Ana Paula Vec ou Reumatoped, e tanto para estudantes que estão nos vendo aqui, tem muitos estudantes aqui, e para pessoas para pacientes também, podem encontrar informações lá, você está produzindo muito conteúdo interessante. Mas vamos para as perguntas. Você tem muitos pacientes que te procuram porque estão com dor nas juntas, dor nas pernas. E como é que eles chegam até você? Eles chegam encaminhados ou eles chegam por demanda espontânea? Você sabe que um dos motivos de eu ter criado o Instagram foi para que esses pacientes conseguissem chegar até o reumatologista por demanda espontânea. Porque, na verdade, geralmente eles ficam perdidos e eles só conseguem chegar no reumatologista através do pediatra Uhum. ou do ortopedista, porque é uma especialidade pouco conhecida, né? Então, o paciente não sabe que tem que procurar o reumato. A gente recebe bastante. Tanto a dor como um sinal de doença, tanto a dor como um sintoma idiopático, né? Apenas como dor sem sinal de doença. E é muito importante essa consulta com exame físico para a gente diferenciar
as duas coisas. E aí tem, assim, eu sou pediatra, atendo muito, eu já, inclusive recentemente tive uma paciente, é uma paciente de 3 aninhos, mora na zona rural aqui próximo, e aí ela começou com queixa de dores nas pernas, mas não era uma queixa que eu via que tinha sinais que podiam ser de alerta. Mas você pode falar de quando é uma queixa, uma dor nas juntas, uma dor nas articulações, uma dor em membros, que merece mais atenção. Tá. Vamos falar então primeiramente da característica geral da dor em membros, idiopática, recorrente, que não simboliza doença, que é a famosa dor do crescimento. Como que ela é? Ela é difusa. O que é difusa? Dói a perninha inteira. É muito bonitinho que a gente pergunta assim, onde é que dói a perninha? Aí ele põe o dedinho, né? Como se fosse a perninha. Dói tudo assim, doutora. Né? E pode doer os braços também, não tem problema. A dor, então, é difusa, não é localizada. Ela é recorrente, mas ela tem uma curta duração. Então, doutora, mas tem 2 anos. Não, não é o início do quadro, mas a duração do episódio doloroso. Então, a duração do episódio doloroso são de poucas horas, não são dias. Porque na artrite, por exemplo, a criança vai acordar de manhã com dor, com limitação, vai ter dificuldade para executar suas tarefas, né? Dificuldade para caminhar, para se mexer, e isso vai ser todos os dias, né? No caso da artrite, da inflamação. E é interessante, Ronaldo, você vai lembrar, que os pacientes com artrite, eles não gritam de dor. A dor nem é tão importante assim. Só que ela é persistente, aquela dor que está ali todos os dias e não melhora. Já na dor, que a gente fala dor em membros idiopática, ou dor do crescimento, ela dói 2 horinhas, você dá um remedinho ou dura meia hora, ela passa. Aí a pergunta que eu acho fundamental é assim, como que seu filho acorda no outro dia? Acorda bem, pula, brinca, esquece, mas de noite volta. Não tem problema. É muito importante essa questão da perda funcional. Se ele está correndo, se ele está brincando, se não inchou a articulação, está dentro desse quadro. Né? Então, curta duração, dor difusa. Ela pode ser frequente, ela pode, assim, naquela semana doer 4 vezes e depois ficar 2 semanas sem doer, né? E não tem sintomas sistêmicos. Então, aí eu já estou dando a dica também dos sinais de alerta, né? Os então, sinais de alerta... Sempre que é uma dor que é inesperada... E essa paciente era assim, ela tem 3 aninhos, mora lá na zona rural, com a mãe, inclusive, deve ver a nossa live. E aí ela falava, às vezes ela queixa, aí às vezes ela dorme e esquece da dor. Às vezes eu dou um analgésico, ela melhora. Eu falei, essa dor é localizada? Porque como mora longe, né? A consulta de rotina não estava tão próxima. Dor é localizada, tem aumento, tem inchaço nas juntas. Não tem nada disso. Às vezes até acho que é para chamar atenção. A mãe disse assim. Então não é que a criança não sente dor. Ela sente uma dor, mas é uma dor que não tem significado clínico importante para a gente pensar num diagnóstico mais grave. Mas eu também já tive uma paciente que teve uma artrite de joelho. A gente acredita que ela machucou porque ela estava no pula-pula, né? E aí evoluiu com dor, e acharam que ela tinha machucado e tal, mas evoluiu com edema. Mas foi uma artrite isolada, pós um evento infeccioso inespecífico, e a gente teve que tratar com antibiótico. Então, tem essa diferenciação da persistência e da incapacidade, né, que essa dor gera. Tem muito também, assim, se acorda à noite com dor, né? Não, isso não diferencia. Não? Porque é muito comum a criança com dor de crescimento acordar à noite com a dor. Ela acorda, tem a dor, toma um remedinho, dorme de novo, no outro dia acorda super bem. Então, não diferencia. Acordar à noite é inespecífico. Mas você falou muitas coisas interessantes, né? Você já está dando a aula aqui. Não, pode seguir. Primeira coisa, exame físico. Dói. Se no exame físico, esse exame físico ele é normal, a gente já vai para o lado da síndrome de amplificação dolorosa ou dor em membros idiopática. Se eu encontro
alteração, né, uma artrite, um edema na articulação, uma limitação, eu já vou para o lado das artrites. E aí a gente pode dizer que das artrites, a mais frequente é a artrite reacional, foi a que você acabou de descrever, que é a artrite que aparece após um quadro infeccioso. Mas vamos deixar para falar disso daqui a pouquinho, acho que fica mais fácil de entender. Vamos voltar para as dores, para a dor recorrente. Então, você falou super, é assim, né? Faz gosto, né? Dizer que foi meu aluno, né? A mãe elogiando o filho. Entendeu direitinho. Melhora com massagem. E outra coisa que é importante, a dor é real. Então, duas mensagens nessa dor. Primeira, essa dor é de verdade, não é manha. Segunda, que ela está simbolizando alguma coisa e nem sempre o problema está ali na perna. Nós já vamos chegar lá. Então, exame físico normal, os sinais de alerta são dor em pontos localizados, por exemplo, chega aqui para mim, tá com dorzinha na perna, doutora. E onde mais? Está bem aqui, aí mostra o tendão de Aquiles, ou calcâneo. Fala, epa, já está parecendo uma tendinite ou uma entesite, aí já muda, né? Então, um ponto localizado já vai sugerir para a gente outros diagnósticos diferenciais. Uma dor que tem limitação, ela não estica a perna, ela fica com a perna encolhida, ela não consegue andar, também vai chamar a atenção, que precisa, igual você falou, né, do seu paciente, de antecipar a consulta, precisa vir no médico para a gente examinar. O que mais? Febre, é lógico, é óbvio, a criança está com febre, com mancha no corpo, com gânglios, isso aí é sinal de alerta, né? Rigidez matinal. Criança não vai falar assim, você tem rigidez matinal? Não, mas aí ela fala assim, ela fica mais quietinha de manhã. Engraçado, doutora. Ela só começa a brincar depois do almoço. Uai, tá esquisito, né? Isso aí provavelmente é uma rigidez matinal. Agora sim, facilmente no exame físico e, sobretudo, no articular, a gente vai conseguir ver se tem inflamação ou não. Então, vamos lá. Por que que essas crianças têm dor? É porque cresce? Eu gosto de falar sempre quando a gente está dando aula, né? Eu gosto sempre de falar, gente, se fosse assim, todo mundo obrigatoriamente tinha que ter dor, porque todo mundo nasceu com 50 centímetros, né? Uns com 49, outros com 51, mas 50 é a média. E não é verdade. Então, assim, primeiro a gente tem que ver se essa criança não está só cansada. Que, doutora, se ela brincar muito, ela sente dor. Mas é igual a gente vai numa academia, ou extrapola naquele dia, no exercício, ou foi limpar uma casa, naquele dia a gente está com o corpo dolorido. É natural. Às vezes, então assim, na anamnese a gente consegue ver isso, né? Quando a gente conversa com os pais. Às vezes, é só durante a febre. A gente sabe que durante a febre libera interleucinas, uma série de substâncias que vão dar dor no corpo e dor articular. Então, também é normal, nem vai entrar na dor recorrente da infância. O que mais? Outras vezes, a criança acorda chorando e esse choro é interpretado como dor. Eu já fiz muito diagnóstico de refluxo. Não, refluxo, você acredita? Nossa. Assim, eu suspeitei e encaminhei para o gastro, lógico, né? Mas era refluxo. A criança acordava à noite, chorava e encolhia as perninhas por causa da dor na barriga. E isso foi sendo interpretado ao longo dos anos como dor nas pernas. E, na verdade, era um refluxo. Então, assim, primeiro a gente tem que filtrar, né, isso na história. E a outra coisa é que sempre tem uma mudançazinha na vida dessa criança, que gera um certo estresse. Porque a gente não é só corpo, né? A gente é corpo, mente, emoção e alma. E a criança, ela é esponja onde ela for, esponja do pai, da mãe, na escola, do lugar que ela fica, ela capta toda aquela situação do ambiente. Então, na conversa, a gente começa a identificar pequenas mudanças que coincidem com o início da dor. Coisas muito simples, às vezes. E só da mãe e da própria criança ver que ela não tem nada, porque a gente vai fazer os exames, examina, viu que não tem nada, interessante que essa dor tende a diminuir ou a desaparecer. Os trabalhos mostram que 80%
das crianças, na segunda consulta, quando vão para mostrar os exames para nós, elas já estão sem dor. É muito lindo isso, né? É, é um reforço, né? Mas a gente tem que sempre ter uma relação boa com a família e com a criança para a gente ler tudo isso, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com você mesmo, assim. Eu me Que lembro bonitinho. de alguns casos, eu me lembro de alguns casos, inclusive que a gente compartilhou, em que tinha muitas questões emocionais relacionadas, até mesmo a doenças inflamatórias de fato, né? E não é que a gente vai negligenciar essa dor, a gente vai dar a atenção devida, mas vai também pensar no ser humano como um todo, né? Como um conjunto de coisas. Teve uma coisa que eu coloquei aqui nos stories que chocou um pouco, que foi a possibilidade dessa dor ter como causa a leucemia. Então, o que difere essa dor, né, benigna que a gente está falando aqui, de uma dor mais grave, que é essa sim, ou um tumor ósseo, que deixa as mães assim, de cabelo em pé. Eu acho que essa é a situação que mais faz a família desesperar. É a possibilidade de um tumor. Mas antes eu queria mandar um abraço para a Janine. A Janine Tô entrou, falando olha da que gente aqui. linda. Saudade, querida. Na verdade, eu acho que a leucemia ela entra mais no diagnóstico diferencial das artrites. Hum, Não sei se você vai lembrar quantas vezes a gente recebeu criança com artrite e que vinha com um diagnóstico de AIJ e hum, que no fundo era leucemia. Então, e aí eu já vou para um caminho assim, se você me permite, já vou desviar um claro. pouquinho. Na verdade, eu queria deixar um recado para todo mundo, para a mãe, para os profissionais de saúde, para os estudantes. Ô, gente, nem toda artrite é doença reumatológica. A artrite é só uma inflamação da articulação, simples assim. Igual febre, não é febre reumática. Febre é febre. Febre reumática é uma doença, então artrite é inflamação de alguma articulação, não necessariamente uma doença reumatológica. Qualquer coisa pode dar artrite. Eu queria chamar essa atenção. Qualquer coisa. Imunodeficiência, que hoje chama erro inato da imunidade, né? Muito chique agora o nome. Um processo infeccioso, Covid, dengue, mononucleose, hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes, doença celíaca, né? Fibrose cística, já que a Janine está aqui, é pneumo. Qualquer coisa pode dar artrite. E leucemia também. Então, pode abrir o quadro como artrite. Então, geralmente, eles vêm com inflamação articular e febre. E o que nos chama atenção na hora que a gente vai examinar é que é uma dor desproporcional, mas isso no exame físico fica muito claro para a gente, né? Ela está com a juntinha inchada ou não tão inchada e está extremamente dolorosa. E os nossos pacientes com PJ não são. E por isso que a gente, da reumatologia pediátrica, a gente tem muita cautela para fechar o diagnóstico. Então, a nossa primeira hipótese nunca é a IJ. Sempre é tentar excluir neoplasia e processo infeccioso. A gente tem muita calma, porque a IJ não vai ter problema nenhum a gente aguardar um mês, que seja 2 meses, ninguém fica sequelado com isso. Fica sequelado se não tratar. Aí passou um carro aqui barulhento. Depois de 2 anos sem tratar. Então, assim, a minha preocupação, às vezes isso é um pouco de diferença da gente para o reumato adulto, eles já logo fazem o diagnóstico, é que a gente, você lembra disso, a gente pede exame, quer afastar endocardite, a gente quer afastar tuberculose, quer afastar um monte de coisa, antes de fechar o diagnóstico de EJ, artrite idiopática juvenil, porque é um diagnóstico de exclusão. Então, o diagnóstico que a gente mais tem medo é leucemia. Por isso que eu acho que os pais podem ficar bem tranquilos se o reumatologista entrou na jogada, e eu acredito que o pediatra vai encaminhar para o reumato, porque assim, é muito tranquilo você pedir ajuda para o colega examinou, viu que não tem nada, devolve para o pediatra a dor sem doença. E se for doença, você está respaldado, a gente vai dizer, olha, tem alguma coisa, estou investigando. Então, é muito tranquilo para a gente
fazer essa diferenciação. E nos exames de laboratório a gente também consegue fazer essa diferenciação. Para quem é da área da saúde, é o DHL alto e a alteração nas plaquetas. Isso chama muita atenção para a leucemia, porque a EJ não faz isso. Tá? Eu até tenho que te falar em off depois. Em Tem um caso que tem um caso que você do serviço público que estava num hospital que eu atendi e você avaliou depois. E aí eu li de curioso as suas avaliações e você, porque assim, o trabalho do reumatologista é muito minucioso, né? Então você fez uma hipótese lá, mas eu estava presente, como a gente não conversou pessoalmente, eu posso te dar essa informação. Era de um rash que você achava que era da infusão do antibiótico, mas não aconteceu junto com a infusão. Eles estão pensando em uma encefalite autoimune. Mas depois eu te falo certinho. Tá no hospital, no ECAD mesmo. eu sei. Eu fiz essa hipótese de encefalite autoimune também. Foi, mas aí você interrogou se o rash era pós-infusão ou não, mas não foi. Eu presenciei. Mas depois eu te passo. Tá Certinho. bom. Mas então, só para vocês entenderem que é um trabalho em conjunto, né? Em que, claro que o pediatra tem que encaminhar se ele suspeita, né? Mas também pode ser que o reumatologista tenha uma expertise mais assim, sensível para o exame clínico, né? Para tocar essas articulações, tocar esses pontos, esses tendões, essas inserções musculares aí, e que pode dar um fechamento. Assim, não, tenho certeza de que não é uma doença reumatológica, ou que não é uma doença como a leucemia. Mas o que esse diagnóstico, no caso de uma doença reumatológica, o retardo nesse diagnóstico, o que pode causar para a criança? Por exemplo, no caso dessa paciente minha específica, que tinha 5 anos, começou com um inchaço no joelho, depois de ter pulado no pula-pula, acharam que era por trauma, contusão, e depois ela começou a ter febre. Se a gente não tratar essa que era reativa, quais são as sequelas que pode ter? Olha, a artrite reativa não vai ter sequela, porque o tempo dela vai ser de 1 mês até 6 meses no máximo, dependendo do vírus. O Coxsackie, por exemplo, é um vírus. O Coxsackie é mão, pé, boca ou herpangina, né? Eu acho que as mães estão bem acostumadas com esse diagnóstico. Ele costuma dar uma artrite até 3 meses depois do mão, pé, boca, e ele fica uns 3 meses. Né? Quando vocês vão estudar lá no livro, fala muito de rubéola, mas hoje a gente não vê mais de rubéola, porque todo mundo é vacinado. Assim. Então, o Coxsackie é um vírus que gosta da articulação, pode dar até 3 meses. O parvovírus pode dar até 6 meses de artrite. O Covid, eu vi muita artrite pós-Covid, vi também mialgia intensa com eletroneuro normal, quer dizer, nem fazia miosite, mas ele permanecia com a fadiga muscular, que durou de 3 até 6 meses também. E o chikungunya, a gente não vai nem falar, né? É muito raro. Olha, eu vou te falar a verdade, que eu acho que eu vi uns 3 casos só de chikungunya nesses 20 e poucos anos de clínica. Não é muito frequente. Mesmo por chikungunya. Que chegou para mim, e eu costumo pedir sempre, Sim. né? Quase não faço diagnóstico. Mas eu tive alguns pacientes e aí ela dura 1 ano. Então a gente tem que entender que essa artrite reativa ela é limitada e ela não vai deixar sequela. A gente vai usar o quê? Anti-inflamatório. Hormonal? Né? Até esses dias. Mesmo? Esses dias eu fui questionada quanto ao tempo do uso do anti-inflamatório, que não podia usar mais que 7 dias em criança. Não, a gente pode. Está na literatura. Tá bem Quando escrito. precisa, tem que usar, não tem jeito. Gente, e eu vou te falar, eu nunca vi efeito colateral de anti-inflamatório, nem de sangramento intestinal, nem de rim, nos pacientes com doença reumatológica. Quer dizer, quando precisa, ele não dá efeito colateral. Então, o pediatra, não se assustem, a gente usa mesmo. Geralmente, a gente vê efeito colateral no uso do ibuprofeno para febre e que é feita a dose anti-inflamatória. A dose anti-inflamatória é a dose dobrada, né? Então, nas nossas crianças, a gente não vê efeito colateral, não. Então, pode usar sem medo. Então, o anti-inflamatório resolve, às vezes, a gente precisa do corticoide.
Quando que eu vou ter sequela? Ah, é quando é IJ. Quando é IJ e quem está conduzido não é um reumato pediatra, ou está no ortopedista, ou está em outro lugar. E aí, para responder essa sua pergunta, eu vou contar um caso que representa alguns poucos casos, graças a Deus, que a gente tem na reumato. Graças a Deus, porque com a evolução, gente, a gente tem os biológicos que eles vão agir diretamente em moléculas da inflamação. Então, eu tenho paciente que acompanha comigo, não sei nem se está nos assistindo, mas ela acompanha comigo desde um aninho, ela é poliarticular, EJ poli, a gente fez diagnóstico com um aninho, tinha edema em várias articulações, para não dizer todas. A avó que levava a criança era de Anápolis, ela ia todo mês, toda bonitinha. Hoje essa criança, na verdade, faz faculdade de psicologia. Se ela estiver assistindo, ela vai saber quem ela é. Ela tem, acho que a idade da minha Giovana, acho que 21 anos. E o radiologista que fez, que depois eu pedi os raios-x, né, para ver a evolução dela, falou assim, olha, se eu não soubesse quem conduz você, eu ia dizer que o diagnóstico está errado, porque você não tem uma sequela. Isso é o que eu quero. Isso é o que a gente espera. E segmento correto, porque aí é uma parceria, um casamento. Não adianta a reumata aqui saber o que fazer se a família não vai na consulta ou não segue o tratamento. É uma parceria. É uma parceria muito interessante. Então, hoje, não é para a gente ver sequela mais. Então, essa criança, que o dia que ela foi no ambulatório do SUS e que eu atendi pela primeira vez, eu fiquei muito, 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 muito constrangida, muito triste mesmo. Ela tinha 14 anos, eu nunca vou me esquecer. Ela tinha limitação. Então, assim, faz anquilose. O que é anquilose? Cola. O que é a nossa articulação? Eu lembro que meu filho mais velho, ele tinha 6 anos, perguntou, mamãe, o que é uma articulação? Aí você pensa que eu fui explicar para ele. Lógico que eu fui explicar como uma médica explica, né? A gente é meio doido, né? Aí, então, aí a articulação, então, é esse local que une os dois ossos e permite o nosso movimento. Se eu colo isso aqui, se eu perco essa articulação e existe uma soldadura entre os dois ossos, o que vai acontecer? Eu não vou mexer. Então, ela tinha anquilose aqui dos dedos do pé, do cotovelo. Gente, ela tinha de quase todas as articulações. E qual foi a história? Ela estava sendo acompanhada na ortopedia. Eles iam fazer uma cirurgia do pé. Eu tenho vários pacientes assim, que estavam sendo encaminhados para a cirurgia do pé, e a mãe percebeu inchaço em alguma outra articulação e procurou reumato. E aí, quando nos procura, no nosso exame minucioso, a gente vê artrite, às vezes, em 30 articulações. Porque cada dedinho desse aqui, ó, tem 3 articulações. Então, em 30, 32 articulações, e que, na verdade, são reversíveis com o tratamento. Quer dizer, não é para ter sequela. Então, essa criança já chegou cheia de limitação, cheia de sequela. Tinha processo inflamatório ainda, então o que a gente podia fazer, a gente fez. Mas a história que o pai trazia era que ela, de pequenininha, tinha artrite, foi feito o diagnóstico correto em outro hospital, com outro profissional, mas ele estava achando muito difícil as consultas, porque esperava muito no SUS, a consulta era demorada. A criança não sentia dor, porque os pacientes com EJ não sentem muita dor, não. E vai convivendo com aquilo ali, que vai inflamando pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Aí ele resolveu que não ia mais acompanhar com o reumato, não. Passou 5 anos, 6 anos, ele percebeu que o pé ficou torto. No que o pé ficou torto, ele foi pro CREER acompanhar na ortopedia, e lá ficou. Mas, não sei quantos anos, mas uns 6 anos. E quando a menina ficou toda torta, eles mandaram pro reumato. Então, isso não é mais para acontecer, gente. Não é, né? Não é pra gente ver essas sequelas mais. Então, depois de 2 anos, sem tratamento, começam as sequelas, a destruição da articulação. E o tratamento não é corticoide. Eu já tive paciente, filho de médico, e que o médico não aceitava o imunomodulador, e ele falou, não, eu vou dar corticoide. Eu dou um pouquinho, melhora, aí quando ela tem outra crise... É porque, assim, muitas vezes, a articulação, ela não desinflama completamente, mas aí o pai, a mãe, ou o profissional que não é especialista, ele acha que a articulação já normalizou, porque não está tão inchada, está só um pouquinho. E a criança não reclama de dor, ela consegue
fazer as atividades dela, a gente tem que lembrar que a criança, ela se adapta muito fácil. Quantas vezes eu já atendi criança com o joelho, assim, limitado em 90 graus, quer dizer, não esticava o joelho, pedalando, correndo, né? Então, assim, ela se adapta muito fácil. Então, às vezes, vai passando. E você perde o time de mudar aquela evolução. Então, eu penso que é muito importante. Ficou na dúvida? Não custa nada pedir ajuda para o colega. Ó, dá uma olhadinha aqui para mim. Será que tem artrite? Porque se tiver artrite, né, e se for essa artrite crônica, né, Ronaldo, que a gente está falando, que é diferente da artrite reacional, a gente tem que pensar em EJ e a EJ pode deixar sequela. Além do comprometimento do olho, né? Sim. Que aí Porque aí entra a questão da avaliação dos outros profissionais, né? Eu fiquei imaginando se esse ortopedista foi seu aluno, hein? não, foi Porque, não. com Foi certeza não. não. Porque Não. quando a gente ia passar um caso com a doutora, com certeza a gente ia perguntar do antecedente da paciente e a gente ia descobrir que ela já tinha feito algum acompanhamento por causa de problemas em articulação, né? Mas, enfim, uma outra coisa que eu queria falar também a seu respeito, que é esse cuidado assim de examinar minuciosamente do mesmo jeito que você examina no seu consultório, porque é uma responsabilidade muito consultório particular, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E eu me lembro, gente, ela tem uma paciência porque ela toca as articulações e ela tira a roupa do paciente. Mas eu ficava pensando, mas se ela não fizer isso aqui, onde que esse paciente vai ser tocado? Ele veio porque está com dor na junta, né? Veio porque, ó, muitos já tinham um diagnóstico também, né? Mas quando vem com a primeira consulta, você não conhece essa pessoa, né? Inclusive, se colocasse mais de uma primeira consulta para você, você ficava doido, porque é uma consulta muito, muito extensa, né? Então, por isso que essa comunicação entre tanto a relação de confiança da família com o médico, quanto a comunicação sua com o profissional que encaminhou também é muito importante, né? Você tem toda a razão. Eu gosto de me comunicar com quem me encaminhou. E é engraçado isso, Ronaldo, que às vezes, dependendo da criança, ela fala assim, não, doutora, minha dor é só no joelho. Eu falo, não importa, tia Ana Paula examina tudo. Até a criança fala, não, eu vou examinar só aqui que tá doendo. E quantas vezes a gente não encontra inflamação Sim. ou alteração em outros locais, né? Então, o exame físico articular completo. A gente examina tudo, examina unha, cabelo, boca, os pulsos, vê se tem sopro carotídeo, e a gente examina quase sempre em todas as consultas, né? Então é muito importante essa avaliação. E quais são os principais diagnósticos que o reumatologista trata? Assim, além da IJ que a gente falou muito, tem outros diagnósticos que você acha relevante a gente falar? Vamos lá. Acho que o motivo da primeira consulta, a grande maioria é dor. Mas esses pacientes não ficam conosco, né? Vem uma vez e já volta para o pediatra. O grosso mesmo é IJ. Nossa, eu acho que metade do ambulatório é IJ. Você vê o tanto. A gente, mas é raro em criança, artrite na infância. Não é bem assim, não. Lúpus é muito frequente. Ah, mas lúpus em criança? Lúpus em criança. E a incidência do lúpus na infância entre homens e mulheres é semelhante, meninos e meninas. Não é igual no adulto, que é mais meninas, não. Inclusive, estou precisando me atualizar nesse curso que você lançou. Recebi o convite hoje. Gente! Muito Ô, gente, importante para os alunos, os estudantes de medicina que estão nos assistindo, os profissionais de saúde que têm interesse. A doutora está lançando um curso no dia 25. 25 agora de novembro. Uai, Ronaldo, eu pensei assim, sabe? Fazer coisas básicas para o pediatra. É claro que a gente não tem intenção de formar reumatologista pediatra num sábado. Claro que Claro que não. não é isso. Para dar, sim, essa ferramenta de, opa, tá na hora de eu encaminhar, opa, vou fazer isso, chegou, porque eu vejo muito assim, até vocês, não sei se você vai concordar, chega paciente no pronto-socorro que tem uma doença reumatológica, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer com ele? Suspendo corticóide, não suspendo, bota antibiótico, não, ai, eu queria uma reumata aqui comigo, não, você dá conta. Então, esse tipo de ferramenta básica, né, que a gente quer passar, e para que essas crianças cheguem mais rápido,
para o tratamento, para a gente fazer a diferença. Acho que eu e todos os colegas juntos, a gente consegue fazer a diferença na vida desses pacientes, né? Foi por isso que eu montei o curso. Vai ser muito bom, a gente vai estar lá, com que certeza. legal. E além da IJ Lupus... Lupus, né? Assim, é tão engraçado, porque o lupus, ele vem assim, é tão interessante que a gente, com alguma experiência, ele entra no consultório e a gente já vê que é lupus, só espera a mãe terminar de falar. Dermatopolimiosite também, mas às vezes ele fica perdido, porque ele está com uma plaquetopenia, tem um diagnóstico de PTI, dependendo do colega que já tem alguma convivência, né, com a reumatologia, já encaminha para a gente, já pede um FAM. Às vezes ele está perdido por alergia, né? A Janine está aqui falando que nos vai ser perfeito. muito, Mas ela é maravilhosa, essa Janine, né? Próximo que ela tem que lançar é o dela também, que a gente aprendeu. Depois a gente devia lançar uma pós. Mas tá bom, vamos lá. É muito projeto, né? Muito projeto. Então, eles ficam meio perdidos. Eu queria também ressaltar que criança com hipertensão não é normal. Tem que ver no nefro, e o nefro muitas vezes vai lembrar do reumato também. Né? Sangramento na urina, a gente falou das urticárias crônicas, sistema nervoso central. Tem que lembrar do reumato. E é legal que agora o pessoal está lembrando mesmo da gente. Gente, AVC em criança não é normal. Neurite óptica não é normal. Claro que vai chamar o neuro, mas muitas vezes faz interface com as nossas doenças, lúpus, vasculite, né? Então, o lúpus eu acho que é o segundo mais frequente. A terceira são as vasculites. Tanto a vasculite por IgA, que é a púrpura de Enoch-Schönlein, que é aquelas manchas, né, arroxeadas nas pés. Não é o roxo batida não, viu, gente? Mas aquelas púrpuras mesmo, fixas na pele, que lembra a púrpura trombocitopênica, mas a plaqueta é normal. O Kawasaki e a síndrome inflamatória pós-Covid, que eu vou te falar. Aumentou muito, a gente viu muito, o Kawasaki também. Então, acho que é o grande grosso da nosso acompanhamento. Tem as dermatopolimiosites, que são as miosites autoinflamatórias, a esclerodermia, que são mais raras, mas a gente acompanha. E a gente está acompanhando muitas uveites. Eu queria chamar a atenção. Uveite é a inflamação da parte anterior do olho, e que muitas vezes o oftalmo faz o diagnóstico no exame de rotina da criança, porque tem pouco sintoma. Não fica... É para doer e ficar vermelho o olho, mas nem sempre fica. E é uma doença que pode ser autoimune. Então, sobretudo, essa da parte anterior do olho. Manifestação isolada? Isolada, isso que eu quero chamar a atenção. Às vezes, o oftalmo fala assim, eu vou te mandar para ver se ele tem alguma doença. Manda, tá certo, a gente investiga, mas não precisa ter a IJ, ou lúpus, ou qualquer outra doença, ou BC, vasculite, não precisa. Hoje, existem guidelines para a gente tratar essa uveite anterior idiopática, que é chamada, com imunomodulação. Então, é um trabalho de casamento do oftalmo, e não é todo oftalmo que... Quem passa comigo lá no ambulatório, os estudantes que viram oftalmologista, eles mandam depois até cartinha para mim, mandam abraço, porque eles lembram disso. E quem é especialista em criança, as meninas que trabalham, o pessoal que trabalha com oftalmologia pediátrica, eles também sabem, e acabam encaminhando para a gente rápido. Mas é bom o pai e a mãe saber também, porque se demora a vir por reumato, fica sério. E o pediatra também, eu sempre estou cobrando assim as avaliações de rotina com o oftalmologista, porque a gente sabe que tem, ficou muito na moda a questão do retinoblastoma por causa do Thiago Leifert, né? Mas a gente sabe que tem outras questões oftalmológicas que só vão ser diagnosticadas às vezes e são pelo exame de rotina, são assintomáticas. E essa então é mais um motivo para que eles acompanhem regularmente, né? Durante toda a vida a gente tem que ter essas avaliações. Então, eu não sabia disso. Que bom saber. Eu sempre estou aprendendo com você. Que legal. E sobre as síndromes... Pode falar. Só concluir. Então, assim, é um trabalho de parceria. O oftalmo identifica a inflamação, ele quantifica para mim o grau. E quem trata...
olha que legal, que interessante, que eu acho que ninguém sabe. É o reumato que a gente tem que entrar com imunomodulador, metrixato, adalimumab, e é um tratamento, assim, emergencial. Nunca me esqueço de uma criancinha, ela chegou lá com uns 2 aninhos, até ela me achou no ECAD agora. Chegou na Santa Casa, o oftalmo tinha visto a uveíte, 4 cruzes, que é a inflamação máxima do olho. E aí a gente, por sorte, ela conseguiu na mesma semana consulta lá na Santa Casa. A gente internou, pulsou, fez metrixato e ela reverteu a uveíte e acabou perdendo o acompanhamento na Santa Casa, veio a pandemia e ela conseguiu me achar de novo lá no ECAD. Essa menina não tem sequela graças ao tratamento precoce que foi feito. Então, assim, essa importância de entender que o reumato age mesmo sem nenhuma doença reumatológica. A uveíte anterior, idiopática, que se afastou a infecção, ela é do tratamento do reumato em conjunto com oftalmologia. Muito enriquecedor. Vou fazer a pergunta, e até quero te falar já que você fez um treinamento, eu não me lembro, foi um congresso online que eu acho que a Sociedade Goiana fez, você e o Jorge Afiuni. Eu não sei se era o Jorge Afiuni, que é o cardiologista de Brasília, pediátrico. Ah, eu lembro. E eu vou te falar, eu tenho esse resumo até hoje, e o que eu já atendi de suspeita de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica no consultório de puericultura mesmo. Você pode falar um pouco para a gente desses efeitos da infecção por Covid nas crianças? Porque, assim, a maioria das vezes, como eu disse nos stories, a criança não tem sintomas graves quando ela tem uma infecção aguda. É uma virose respiratória inespecífica. Às vezes a gente nem testa a criança, se a criança é muito pequena, porque o pai e a mãe testou positivo, então provavelmente a criança está com sintomas, deve ser Covid mesmo. E tem efeitos tardios, né? Você pode falar um pouco da sua experiência? Vou falar. O que eu vi? Um aumento significativo de doença autoimune. Muito. Foi um boom desde a pandemia. Desde diabetes até neurite óptica, encefalite, meningite asséptica, Guillain-Barré e até lúpus e vasculite. O que eu vi de aumento de arterite e Takayama, olha, foi um boom. Nossa. Que é a inflamação da aorta e seus ramos. E o interessante é porque é o seguinte, quando a gente perguntava para os pais, não, ela nunca teve Covid. Nunca. Nunca teve. Aí a gente fazia sorologia e ela vinha positiva. Então, não teve assim, Covid, mas teve contato e sensibilizou. Ela teve o Covid, provavelmente, só que não foi feito o diagnóstico, passou batido. Às vezes passou como uma virose, passou como uma dor de garganta. Ah, doutor, eu não posso dizer com certeza que foi o Covid que fez isso, né? Mas com esse boom de aumento pós o Covid, eu penso que a gente tem que considerar. Assim como foi descoberta a síndrome pós-Covid, a síndrome inflamatória multissistêmica, porque aumentaram os números de Kawasaki. Multiplicaram por 30 a incidência de Kawasaki durante a pandemia. Então, eu penso que a gente tem que ficar alerta. O Covid faz uma movimentação aí no sistema imunológico. Essas são as alterações sem ser a síndrome inflamatória pós-Covid, né? Mas eles podem fazer a síndrome inflamatória pós-Covid, que começa a ter febre, às vezes eles não fazem os sinais clássicos do Kawasaki, que daqui a pouquinho a gente fala. Às vezes eles vêm só com febre, com aquela prostração, eles ficam muito prostrados, vem com uma dor abdominal muito importante, às vezes simulando um abdômen agudo, uma apendicite, às vezes faz uma pancreatite. Até pancreatite, eu não sabia. Pancreatite, sabe? Pancreatite. Então, assim, eu já vi paciente que veio e foi para cirurgia, fez a ressecção do intestino, continuou com febre, 30 dias depois, e aí ele preencheu os critérios de síndrome inflamatória pós-Covid, a gente tratou, aí que essa criança foi melhorar. É assim, assustador. Então, assim, a febre pode ter manifestação
cardíaca, que é o dedímero alto, a miocardite, é muito, muito comum a inflamação do músculo cardíaco, as dilatações ou as vasculites, né? Tanto do coração como de qualquer parte do corpo, é o que a gente tem visto, né? Às vezes, dilatação de carótida, inflamação da aorta, trato gastrointestinal, como a gente já falou, é uma coisa que chama muita atenção, e alteração na coagulação. Eles vêm com TP, TTPA alterado. Eles vão ter as provas de atividade inflamatória aumentadas e a sorologia positiva para o COVID. Alguns pacientes vão fazer aquele quadro parecido do Kawasaki, que é o exantema, né, as manchinhas no corpo, os gânglios aumentados, o olho vermelho, aquela boca bem vermelha, rachada, o inchaço das mãos e pés e descamação. Mas não vão ser todos. Por isso que o critério da SIMP, ele é diferente do critério do Kawasaki. Muito embora acreditamos que, na verdade, é uma doença só. A fisiopatologia é muito semelhante. Muito semelhante. E tem um detalhe, viu, Ronaldo? Alguns pacientes vão fazer a síndrome de ativação macrofágica, que é a hemofagocite. Meu Deus, eu me lembro, na residência. Viu? A gente teve um paciente com essa síndrome, meu Deus. Aquela residência, a gente teve tudo, doutor. Teve tudo. Que é isso? Tudo. E a gente falava de tudo, era bom. A gente discutia os síndromes, né? Eu tenho vontade de fazer isso, viu? Montar uns cursos para a gente ficar discutindo caso clínico, sabe? Eu gosto muito disso. Bom, então vamos voltar. A gente fica conversando, né, Ronaldo? Desvia dos assuntos. E o pessoal não mandou pergunta, né? E a gente vai Ainda falando. não mandou. Não, então, alguns pacientes vão fazer parasepse, né? Então, o paciente com síndrome inflamatória pós-Covid faz sepse, ele vai para UTI, ele fica gravíssimo, né? Faz choque e começa a fazer pancitopenia, que é os macrófagos lá fagocitando os leucócitos, as plaquetas, né? Aumenta o baço, começa a sangrar, porque cai o TAP-TTPA, e depois ele entra numa encefalite. E é super grave, a gente tem que tratar rapidão, porque senão tem risco de vida mesmo, tá? Então, acho que é isso, né, meu querido? A síndrome pós-Covid é muito séria, né? Então, é uma coisa que tem que ser levada em consideração, principalmente para as famílias que não querem vacinar as crianças contra a Covid, porque entendem também que o Covid ele não causa sintomas graves em criança, mas tem a chance, né, de ter essa síndrome. Eu tive um paciente que eu achei que era um Kawasaki até, mas depois eu acho que era um Epstein, porque, enfim, ele fez febre um tempão, aí depois ele parou de ter febre, fez exantema, aí a febre voltou. E aí a gente ficou nessa, eu pedi todas as sorologias, pedi eco, pedi esses marcadores vieram normais, por isso que ele não fechou como a síndrome, e o eco veio normal também, e a febre cessou. Então, as sorologias que vieram depois confirmando. Mas aí, essa família que não tinha vacinado, eles entenderam a necessidade de sensibilizar, de vacinar essa criança, porque eles nem imaginavam, né? A gente sempre imagina que vai acontecer com a família do outro, né? Com a gente não vai acontecer. Mas então essa síndrome tem tratamento desde que o diagnóstico seja feito, né? E essa criança vai acompanhar com o reumatologista por muito tempo, né? A gente não dá alta, porque existem as orientações pós-Kawasaki que são semelhantes para o pós-SIMP, síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid, que é a questão de manter sempre o colesterol e triglicéridos baixo, orientar exercício físico e, por exemplo, as meninas, quando elas se tornarem mocinhas, não pode usar anticoncepcional. E sempre tem orientação nova, vai passando os anos, a gente vai tendo orientações diferentes. Às vezes a gente faz uma angiotomografia das coronárias ou do corpo todo, que às vezes não foi feito. Então, assim, tem que acompanhar. A gente precisa acompanhar até para fazer essa orientação. E eu acho também a ação do reumato muito importante na fase aguda. Se tiver oportunidade, porque a gente pode fazer diferença, né? Ali no uso das medicações, até para tirar essa criança do risco de vida, se ela tiver, e também
é de evitar sequela, porque às vezes a febre vai embora, não é feito o diagnóstico e a inflamação ali na artéria, na coronária fica ali. E aí vira um aneurisma, ninguém fica sabendo, e lá com 20, 30 anos, essa criança, não é mais criança, né? Mas assim, essa criança que teve o Kawasaki ou o SIMP, infarta. E ninguém sabe por quê. Foi por causa do SIMP ou do Kawasaki que não foi tratado, né? Então é sério, é bem sério. Certo. Para finalizar, tem uma pergunta aqui. Só para a gente fechar, assim, essa mãe chegou agora no final da live, ela quis perguntar sobre a conclusão, nossa conclusão, a dor do crescimento, ela existe mesmo ou é um mito, é uma crença dos pais? Não, ela existe. Primeira coisa, a dor é de verdade. Gente, é a mesma coisa da enxaqueca. Você tem enxaqueca, você está passando por um período de mudança, de conflito, de estresse, de pressão, você começa a ter enxaqueca todo dia, todo dia. Aí não adianta eu chegar para você, olha, querida, você está tendo dor de cabeça porque você está preocupada com o seu concurso, com o seu emprego, você está tendo muito problema, tá, querida? Fica bem. Assim, doutora, tá doendo? Eu quero um remédio, pelo amor de Deus. Depois eu não quero. Depois eu vejo por que eu tô tendo dor. Não é assim? Então, a mesma coisa na criança. A dor é de verdade. A dor é de verdade. Então, dá um remedinho para essa dor. Agora, pode ser que a causa da dor, igual na enxaqueca, não é um aneurisma, não é um tumor na cabeça, é realmente o estresse que está provocando essa dor com frequência. Mas isso a gente vai cuidar depois. E é assim, se essa dor, mesmo que não tenha doença, seja mais, a frequência dela for de 3 vezes na semana ou mais, a gente vai entrar com medicação. Igual na enxaqueca, igual na dor de cabeça. Porque como que você vai viver tendo dor de cabeça 4 vezes por semana? Não dá. A criança a mesma coisa. Como que essa família e essa criança vai fazer com as suas atividades habituais tendo dor todos os dias? Então a gente vai entrar com uma medicação de uso contínuo para a dor, para que essas crises sejam diminuídas. Mas lembrar que é só 10% dos pacientes que vão ficar nesse ritmo depois da consulta com o reumato. Então, essas crianças que ainda permanecerem com a frequência alta de dor, a gente vai tratar a dor, fica tranquilo. Porque mesmo que não seja doença, ela precisa de atenção, de acolhimento e uma boa condução para resgatar essa qualidade de vida da criança e dos seus pais. É o resumo da maternidade, né? A gente sempre vai acolher, nunca desconsiderar uma queixa, mesmo que ela seja, a gente suspeite que ela seja emocional, que seja tensional, né? A gente sempre vai acolher e sempre vai valorizar, né? Eu sei que você é educadora parental também, então acaba que a gente vai para esse caminho. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Você sabe que eu te amo, que você mora no meu coração, não paga aluguel. Dia 25 estaremos lá, todos que estão aqui e são profissionais da saúde, pessoas que querem aprender sobre reumatologia. Para mim, é a melhor professora de pediatria que eu tive. Um beijo. Que Até lindo. mais. Ai, Ronaldo, que lindo. Foi uma honra participar aqui com você. Deu para matar um pouquinho da saudade, né? Tá Mas precisando. vamos continuar aí. E a Janine também. Não, a gente tem que tomar um café, né? Isso. Se não der para tomar um café, a gente faz uma discussão aí. Mas foi uma grande honra e você é muito querido também. Eu sou muito orgulhosa de você, que você é um excelente profissional, né? As mães, eu acho que têm muita alegria de ter você como pediatra. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado, viu? Boa noite. Beijo. Vai ficar Boa gravado aqui. noite. Tá bom. Beijo.